E aí pessoal, vamos a mais um vídeo no canal. Lá no vídeo de minha experiência com o Arch Linux, eu comentei que ia mostrar como eu tinha feito agora a minha instalação, né? Depois de ter passado 2 meses utilizando o Arch Linux, vendo o que é bom, o que é ruim, como fazer algumas coisas. Então eu já cheguei numa forma de instalação que eu acho legal. Pra mim, não sei se você vai concordar com isso, mas enfim, cada um tem as suas opiniões. E é bem legal, né, que como eu tinha comentado naquele outro vídeo, o que pra mim poderia, o que pra mim tava dando errado, pra você não poderia estar dando, e isso é legal, porque nos comentários a galera comentou bastante. Eu agradeço por cada um que comentou lá, por cada um que deixou o like e que viu o vídeo também. Eu agradeço. E é bem curioso, né, porque umas pessoas recomendam não, dizem que não teve problema com a Pamac no Arch Linux, outros dizem que não teve problema com o Chaotic, a UR, outros já falam que não recomendam, que não usam no Arch Linux. Então é bem legal isso, porque você vê a diversidade, né? As opiniões, cada um tem uma opinião diferente da outra, né? Se todo mundo tivesse a mesma opinião, não ficaria legal, né? Enfim, eu agradeço bastante a galera que comentou lá, que deixou lá nos comentários, né? A opinião de cada um. Isso é muito importante, me ajuda, porque eu não sei tudo, tá? Eu tô, como é que fala assim? Eu tô em pleno desenvolvimento. A gente sempre tá aprendendo alguma coisa a mais. E em Arch Linux, principalmente, eu não manjo muito. Para mim é tudo novo. Como eu falei, eu usei só para testar muitos anos atrás. Tipo assim, numa VM. Hoje eu tô usando, já tem 2 meses. A gente vai ficar bastante tempo no Arch Linux. Nós vamos fazer bastante vídeo no Arch Linux. Vamos aprendendo junto. E os comentários que vocês deixaram lá é bem bacana, porque me ajuda outras pessoas que estão vendo os vídeos, né? Então, enfim. Vou começar aqui a fazer uma instalação, que é a minha instalação que eu utilizo. Botando o Live CD, né? Eu acho que para quem acompanha o canal já sabe aí como tá criando um pendrive bootável. Enfim, eu gostaria muito de estar podendo fazer isso numa máquina física, né? Mas infelizmente o computador que eu adquiri para poder estar fazendo isso no canal, a placa-mãe dele queimou, né? Coisa usada é meio complicado. É meio complicado você estar adquirindo, mas em breve aí a gente vai estar fazendo uma solução para isso, porque eu quero muito estar fazendo os reviews, as instalações aqui no canal numa máquina física, né? Pra gente poder fazer um negócio real. Mas enquanto isso não acontece, né? A gente vai fazendo assim. Se você quiser ajudar o canal, você pode estar contribuindo aí. Tem link na descrição também, ou você pode estar escaneando o QR Code aí com o aplicativo do seu banco e tá nos ajudando. Tem link na descrição também. Aqui nós vamos escolher a primeira opção, né? Como sempre, ele vai carregar o Live CD, vai dar o boot aí. Vamos aguardar aquela maravilhosa tela preta, né? Bem bacana. Muitas pessoas não gostam, muitos gostam, mas enfim. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, ativa o sininho para você receber as notificações de vídeo que o YouTube vai mandar para você quando eu postar um vídeo novo. E já pode deixar o seu like aí também para estar nos ajudando. Aqui no canal RB Games você vê coisas que você não encontra em outro canal, ok? Então já se inscreve aí para estar nos ajudando. Aqui é o Live CD, não tem segredo, né? Para quem acompanha o canal aí já sabe disso. O que a gente vai fazer? Primeira coisa, nós vamos particionar o nosso HD. Por exemplo, se eu der aqui um LSPLK, ele vai me dar aqui, ó. Ele tá me dando aqui, ó, um VDA, o VDA de 100 GB. E eu preparei para fazer essa instalação aqui na minha máquina virtual. Então você pode usar quais ferramentas você já está acostumada, tá? O FDisk, o Gparted, tem outras ferramentas. Eu gosto de usar aqui nessa interface o CF Disks. E aí, o que nós vamos colocar? /dev/sda, tá? Que é o meu HD. Por exemplo, se você tivesse com NVMe, que é aqueles SSD, parece uma memória mais moderno, ele ia aparecer NVMe 0N1. Então você se atente para isso, para você não formatar alguma partição que você não queira apagar as coisas dentro, enfim. E vamos arrumar aqui. Eu não vou fazer as coisas correndo, tá? O vídeo pode ser que o vídeo fique um pouco grande, mas eu não vou fazer nada correndo. Nós vamos fazer aqui fazendo normalmente, sem correria. O que eu preciso? Eu preciso mudar o layout do meu teclado. Então você pode dar um load case desse jeito. E por exemplo, o meu é
ABNT2. Então eu posso pôr BR-ABNT2. Vamos ver aqui, ó, eu já tô com a minha barra com o meu C cedilha no local. Então você tem que ver qual é o seu teclado. Ele vem aqui pro padrão inglês, padrão americano. Aqui a princípio eu só faria isso, mas você também pode, por exemplo, se você entrar no nano aqui, ó, ele tá todo em inglês. Você também poderia mudar isso. Como eu vou mudar isso? Você vai dar um nano barra etc barra locale.gen. Nós vamos entrar, é aquela tela lá, parece que tá legando a tela aqui. Mas enfim, é aquela tela lá onde você vai rolar até lá embaixo na parte P e vai selecionar o PTBR. Eu não sei porque essa máquina, como eu falei, né, pessoal, a instalação aqui é toda nova. Eu não sei, pode ter alguns bugs aqui ainda que eu não vi. A gente vai colocar aqui, ó, ptbr.utf8 utf8. Descomenta ele, é só dar um del no hashtag, dá um Ctrl X, yes, que é Y, e dá Enter. Agora, nós vamos dar um locale-gen, que é para ele poder carregar. Ó. Ele carregou 2 idiomas, porque a gente tem que exportar a variável. Então nós vamos dar um export lang em letra maiúscula igual a pt._br letra maiúscula ponto utf-8 e pronto. Agora eu acho que se a gente der um nano, ele já tá em português. Então o idioma da instalação, ele já tá em português do Brasil. Enfim, é como eu falei, se você quiser trocar, pode trocar, se não, não tem necessidade. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos entrar no CFDisk, como eu falei, você pode fazer com o Gparted, com o FDisk, tem outros aí, outras ferramentas. Eu costumo usar o Gparted, o FDisk ou o CFDisk. Nesse momento eu acho assim o entendimento mais fácil o CFDisk. Então você tem que dar um CFDisk /dev eu vou colocar aqui VDA, tá? Porque é do Vit Manager, né? Então ele cria como VDA. Por exemplo, se você está no HD real ou se você vai fazer no VirtualBox, por exemplo, é um SDA. Você vai fazer na máquina real, também vai ser SDA, ou se você tiver aqui, como eu comentei no começo do vídeo, como aqueles SSD pequenininho, parece uma memória, vai ser NVMe 0NP1. O padrão é esse. Vou dar um enter aqui. Como eu tô com HD novinho, por exemplo, meu HD é novinho, ele tá perguntando se eu quero em DOS, que é o MBR, ou em GPT. Essas outras unidades aqui não vem ao caso que eu comentando aqui, ok? Esses outros formatos, tabelas de partições. Como a minha BIOS é Wi-Fi, né? Na verdade é uma Wi-Fi BIOS, então eu vou colocar GPT. Se você tivesse com Legacy, eu recomendaria você usar MBR. Você faça a sua escolha aí. Vou colocar um GPT aqui, então eu tenho espaço livre 100 GB. O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui em nova, você vai colocar 500, M maiúsculo, só isso. Pronto, ele já criou. Você pode vir aqui e colocar o tipo, como eu falei, eu tô numa Wi-Fi, então eu vou colocar Wi-Fi aqui. Você tivesse em Legacy, você ia colocar aqui, ó, BIOS inicialização. Depois eu vou colocar para baixo, vou dar um Enter e aqui eu vou criar uma de 2 GB aqui. Isso vai depender muito do seu hardware aí, quanto de memória você tem, enfim. Eu sempre costumo fazer com 4 ou 2 as minhas memórias virtuais. Então eu vou colocar um 2G maiúsculo aqui, ó, pronto. Eu vou vir aqui em tipo e vou dizer que ela é uma Linux Swap. Fiquei com 97. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar, dar um Enter, posso deixar assim mesmo, e o restante 47. Eu tô na máquina virtual aqui, mas, por exemplo, se você tiver uma máquina física, eu recomendo, para o Arch Linux, eu recomendo você usar 50 GB para sua home, uns 80 para sua raiz, ou até 100. A minha, se eu não me engano, eu uso 50, 100. Que, como é uma máquina virtual, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou excluir esse cara e eu vou colocar 35, só porque é uma máquina virtual, tá? E o restante eu vou colocar para minha home. 35 para minha raiz e 62 para minha home. Depois que eu fizer isso, eu vou vir aqui em gravar. Você tem que dar um enter, ele vai perguntar se você deseja fazer isso mesmo. Você tem que digitar sim. Quando aparecer a tabela de partição foi alterada, é porque ele já escreveu no seu disco. O que nós vamos fazer? Nós vamos sair. E agora nós vamos precisar formatar esses caras. Eu esqueci de comentar no começo, né? Se você tiver com um cabo conectado, que é o mais recomendado fazer uma instalação
de distribuições que pegam os pacotes da internet, por exemplo, o Debian Net Install, o Arch Linux mesmo, e eu recomendo em qualquer outra distro, porque ela já vai pegar alguns pacotes da internet. Você está conectado no cabo de rede, mas se isso não for possível e você tiver com Wi-Fi, então você vai ter que usar aquele comando lá, que eu vou deixar na descrição do vídeo, e os comandos para você usar, que é o iwctl. Esse cara aqui, ó, ele vai entrar na coisa e depois você tem que dar um station list scan e aí ele iria aparecer qual que é a sua placa de rede. Geralmente é o WLAN 0. E aí você teria que, eu vou colocar para cima aqui, aproveitar o comando station, e aí, por exemplo, você colocaria WLAN 0 scan, e aí ele sim ia procurar os seus Wi-Fi, e depois você iria dar aqui, ó, em vez de scan, você ia dar um connect e o nome da sua rede, e aí você ia colocar a senha, enfim. Como eu não tenho aqui um Wi-Fi, eu não vou poder estar demonstrando na real isso aqui. Eu vou dar um exit e pronto, ele sai. Eu vou deixar esses comandinhos de conexão todos no primeiro comentário fixado. Agora, o que nós precisamos fazer? Depois que você já tiver feito todas essas etapas, nós precisamos de formatar as partições que nós fizemos. O que vai ser feito aqui? Nós vamos formatar primeiro a nossa partição de boot. Se eu der um ls plk, ele vai me dizer ali o que eu tenho. Ó, tem o FDA1, que é 500 MB, o 2, que é 2 GB, o 3, que é 35, e o 4, que é 62. Vou na sequência. Boot, swap, raiz e homer, ok? Isso você tem que estar bem guardado para você não fazer coisa errada aí, não apagar. Faça por sua conta e risco. Bom, eu vou dar um mkfs.fetch. Nós vamos usar o fetch, porque é para partição de boot. Vou dar um espaço, vou digitar menos F32 em maiúsculo. E depois você vai dar um /dev /vda, porque é a minha aqui. VDA 1, ó, ele tem 0, vou colocar 1, que é a minha boot. Se atente muito aqui, tá? Porque o seu pode ser SDA, pode ser NVMe. Vou fazer isso. Pronto, ele já fez ali, ó. Eu vou dar um lsblk aqui, ó, novamente, para a gente poder ver na sequência aí. Às vezes pode ficar diferente ali, pode ser 1, 2, 4, 5. Vai depender muito dos particionamentos que você tem no seu HD ou no seu SSD. Agora, vamos fazer o swap primeiro na sequência, que é para ficar mais certinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um make swap em /dev, é a 2, né? A minha swap é a 2. Vou digitar um 2, pronto. Ele já subiu a swap. Agora eu vou dar um mkfs.btrfs /dev /vda. Então aqui tome muito cuidado aí. O meu vai ser o 3, né? Na sequência, ó, ele vai fazer o format. Por exemplo, você já tem essa partição feita e ela não quer formatar, você teria que colocar um... Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Que ele vai me dar um erro aqui, ó. Então ele fala para mim pôr -F aqui, ó. Depois de BTRFS, você põe um -F e pronto. Aí ele faz a formatação. Meio bugadão aqui a minha tela. Vocês veem que ela tá legada. Mas enfim, vamos continuar aí. E depois, por exemplo, a minha Homer, que é a 4, eu vou formatar porque eu não tenho nada, mas... Se você já tivesse alguma coisa, você não formataria, não fazia isso, tá? Eu vou dar um enter aqui, ó, ele vai formatar. E a minha partição ali, ó, é File System Size, né? É o tamanho, 62. Beleza, a gente particionamos aqui, tá tudo certo. Não precisa de fazer mais nada aqui. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos entrar no script. Arch install. E agora ele vai rodar aí o script. E pronto. E agora aqui é bem mais prático. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou dar no Arch Install, eu vou selecionar minha linguagem. Não se atente porque tá bugado aqui, ó, minha máquina. Eu não configurei as minhas coisas direito aqui ainda, tá? São muitas coisas, então eu vou aos poucos. Eu vou colocar português. O esquema de teclado, eu vou colocar aqui. O que você pode fazer aqui, ó? Você pode apertar barra e colocar um BR. Ó, ele vai achar aqui vários do português do Brasil. Ou você veja qual o seu aí. Aqui eu vou colocar o BR ABNT2. Vou entrar. Ou a região do mirror. Eu vou selecionar aqui. Nossa, tá muito bugado, cara. Não sei o que tá acontecendo aqui com a máquina virtual. Vou colocar um barra. Nem precisa, tá, gente? Tem aqui, ó. Brasil aqui, ó. Já tá bem na cara aqui, ó. Brasil. O que eu recomendo você fazer? Seleciona Brasil e
dá um espaço que é para ele marcar, ó. Tá vendo que ele marcou ali com amarelinho? E agora sim, você dá um Enter. O idioma de localização, tá? Eu vou colocar aqui. Agora sim, eu vou digitar um barra e vou digitar BR, ó. Vocês estão vendo que ele tem PTBR. Só tem esse aqui, não tem o TF8. Então, PTBR. O TF8 é essa mesmo, não precisamos de mexer. Agora aqui, discos rígidos. Vou dar um Enter. Ele está mandando eu selecionar o meu HD. Então tem teoricamente o pendrive de 8 GB e aqui tem o meu de 100 GB. Esse que eu vou escolher. Agora eu vou colocar o layout. Ali naquela hora de escolher o disco rígido, se você tiver vários, ele vai aparecer vários, tá? Você escolhe o que você formatou lá, o que você fez as partições. O disco layout, eu vou entrar dentro do disco layout e vou selecionar a segunda opção, que é selecione o que fazer com cada disco individual. Vou selecionar esse cara aqui e ele entra nessa tela. Aqui, vocês estão vendo que ele tem ali, ó, aqui em cima aqui, ó, em File System, ele tem VFAT, Swap, BTRFS e BTRFS. Então, tá na sequência ali. Eu vou vir aqui, ó, em atribuir um ponto de montagem para uma partição. Vou colocar aqui. A minha 0, ele mostra a sequência diferente, ele mostra do 0 até o 3, que no caso são 4, né? Se você contar ali, ó, do 0 ao 3 são 4 partições. Então a minha 0 é a minha boot. Eu vou selecionar a minha 0 e vou colocar aqui, ó, barra boot. Vou dar um Enter. Vocês estão vendo ali que monte partition ele tá. Ah, Rodrigo, mas o EFI não é barra boot barra EFI? É, mas o script faz isso automaticamente. Não fique encucado com isso, porque ele faz, ok? Ele faz. Ó, você vai atribuir um ponto de montagem de novo. A swap você também não precisa. Então você pula um e vem pro 2, que no caso seria a partição raiz, tá? Que é a de 35, né? Essa parte você tem que tomar muito cuidado. Se a sua tiver na sequência igual a minha, é mais fácil. Se não, você tem que ver, por exemplo, a minha 0 e por exemplo, a minha 2 seria uma outra partição que eu tenho. Então é a 3. Então tome muito cuidado aqui nessa hora. Vou digitar a minha 2 e vou colocar um barra, porque é raiz. Vou dar um Enter, vou atribuir novamente. E agora eu vou na 3, que é barra Homer. Vou dar um Enter, feito. Aqui nós podemos salvar e dar um exit. Cara, tá muito bugado aqui o meu negócio, mas enfim. Encriptar password, isso aqui é para você colocar uma password no seu disco rígido. Eu não gosto de fazer isso, fica a seu critério. Carregador de arranque, então ele tem o systemd boot e tem o groove. Se você quiser usar o groove, você coloca um yes, e aí ele já vai usar o groove. A swap verdadeira, deixa assim. O nome do computador, aqui a gente vai mudar. Eu vou colocar o RB Games, vou dar um Enter. A password de root, eu vou colocar aqui uma password bem pequena, 123. Ele vai me dizer que ela é fraca. Eu vou dizer que eu quero mesmo assim e eu vou repeti-la. Conta de usuário. Você vai digitar o seu nome. Eu vou digitar o meu aqui, ó, Rodrigo. Vai digitar a password, eu vou digitar a mesma da root, eu sempre faço isso. Ele vai falar que ela é fraca e tal, você diz que sim. Digita ela novamente. Você quer colocar ele como sudo? Eu já coloco. Vou dizer que sim. E pronto. Se você quisesse adicionar mais usuários, você adicionaria. Se não, você confirma e sai. O perfil. Vou dar um Enter aqui. Você tem o Xorg com instalação mínima. Você vê que algumas coisas ficam em inglês ainda, tá? Mas se você quiser colocar minimal, ele só vai vir com modo texto. Server e o Xorg. Instalação com drives de gráfico. A gente quer interface gráfica, não é verdade? Então, eu vou digitar na primeira opção, desktop. Aqui, ele vai mandar você escolher a sua interface gráfica. Ele já tem os Window Manager ali, ó. Já vem com um monte aqui, então eu vou escolher o KDE, tá? Porque não vou escolher outra, porque é a minha instalação. Eu estou mostrando como eu fiz a minha instalação definitiva. Vou selecionar o KDE. Aqui tem todos os drives de vídeos, tá? Open source, tem AMD, a ATI, tem Intel, tem Nvidia com kernel,
GPU Turning, que é uma outra arquitetura de placa de vídeo. Tem a NVIDIA com Open Source, que é o Noveal. E tem a NVIDIA proprietário. Se você está com a NVIDIA, eu recomendo o proprietário. E para quem está em VMware, VirtualBox, tem aqui um drive também. Como eu tô no VM aqui, eu vou colocar HAL, Open Source, todos, ok? Mas você escolheria ali entre AMD, Intel e NVIDIA. Aqui o áudio. Eu, particularmente, estou utilizando ainda na minha máquina aqui o Pulse Audio. É por motivos de... eu sempre usei, então é mais cômodo para mim. E assim, eu não vejo... enfim, pro que eu uso aqui, tá me atendendo bem, ok? Então eu vou de Pulse Audio. O kernel. Aqui que tá. Se você quiser usar o kernel do Arch Linux, se você marcar essa primeira opção, ele vai pegar o 5.19. Eu vou tirar aqui, ó, só você apertar espaço. Eu vou vir no LTS e depois eu mudo isso. Eu vou apertar espaço, que é para ele selecionar, e vou dar um Enter. Pacotes adicionais, por exemplo, aqui você tem que digitar o nome do pacote, mas eu acho que não é necessário instalar nada. Por exemplo, vou pôr um Nano aqui, ó, vou dar um Enter. Ele vai verificar, enfim, Nano. Configurações de rede. Como a gente está desktop, então a gente tem que usar o Network Manager. Configurar no KDE, GNOME, enfim. O fuso horário, eu vou colocar aqui, ó. A gente pode vir, deixa eu ver como é que é. É América São Paulo, aonde eu tô. Você teria aí que ver qual o seu aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Nem tá aparecendo aqui, ó. América. Ah, tá, é Argentina aqui ainda. Pronto, o meu tá aqui, ó. São Paulo. Vou selecionar esse cara. É sincronização automática NPT. Vou deixar verdadeiro. E os opcionais repositórios. Me alertaram uma coisa aqui. Por exemplo, você pode habilitar multilib e o testing, mas eu percebi uma coisa, o Israel falou isso para mim e é verdade. Quando você habilita aqui a multilib já, que a gente vai precisar para o Wine, ele tende a habilitar o testing também. Então, eu vou dar um cancel aqui, eu não vou colocar nenhum repositório opcional. Guardar a configuração, mas enfim, eu vou dar um instalar. Ele vai, aqui é o script que ele gerou, né, com nossas configurações. Que está mostrando o que ele faz. Eu vou dar um Enter, ele vai contar 5, 4, 3, 2, 1, 0 e vai começar a fazer a instalação. Eu sei porque que tá bugado aqui, tá, pessoal? Porque eu tô usando... eu coloquei o drive, eu coloquei lá na máquina virtual o vídeo e ele não é bom para modo texto, não fica legal. Ele vai fazer a instalação. Eu vou pausar o vídeo porque essa parte aqui... ele passou daqui e não vai dar mais erro. Volto a reafirmar, lá na parte do boot, muita gente vai estar falando, não é possível isso, ele vai instalar o boot legacy. Não vai, gente, porque a sua BIOS está com EFI. Não tem como o sistema instalar legacy no BIOS EFI, ou vice-versa, vai dar erro, já teria dado erro. O próprio script aqui do Arch Install, ele vai criar o /boot/ o EFI. Não precisa de você colocar /boot /EFI. É só você colocar /boot e automaticamente o script vai criar o /EFI. As coisas hoje são inteligentes, entendeu? Não fica com isso na cabeça, eu esqueci a palavra certa, de que ele não vai criar. Ele vai criar. Sua máquina, sua instalação vai ser o EFI, eu te garanto isso. Eu acho que é só isso. Eu vou pausar aqui e quando ele finalizar eu retorno, ok? Aqui, ele acabou a instalação. Ele está te perguntando se você quer entrar para o chroot para criar alguma coisa na sua instalação. Eu entro. Você, se você quisesse, você poderia sair aqui agora, dar boot no seu sistema e já era. Mas eu vou mostrar por que eu entro. Eu vou dar um enter aqui, ele vai entrar, ele já entrou no meu chroot. Ele vai dar ali, ó, as informações que o Arch Install foi 47, né, 47 minutos, né? O total da instalação toda. Usou... eu não entendi muito bem aqui. Eu sei que ele usou 8% da CPU. Enfim, tá? Eu não entendi muito bem aqui. Eu não procurei saber como é que é essa sequência aqui. Mas enfim. Por que eu entro no chroot depois? Eu vou mostrar aqui, ó. Vou dar um nano etc barra hosts. Ó, a gente tem o host name. Não é config não. É host name. Vou entrar nesse cara aqui. Tá vendo que ele ficou com art ISO? Isso aqui é o nome do seu computador na sua rede. Então eu vou pôr RB Games aqui. Vou dar um Ctrl X, S,
Enter. Depois, a gente pode vir aqui, ó, e hosts. Vou dar um Enter. Vocês estão vendo que ele não veio com nada. Então, aqui, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o meu IP da minha máquina, da minha máquina física, né? Eu gosto de colocar ali na rede como IP fixo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar, por exemplo, eu colocaria 192.168.15.4. Esse era o IP da minha máquina física. Mas, como eu estou numa máquina virtual aqui, eu vou deixar com o IP de loopback mesmo. Vou colocar 1.27.0.0.1. Vou dar um tab aqui, ó, e vou colocar localhost.localdomain. Desta forma aqui, vou dar um tab e vou colocar localhosts. Vou dar um enter, vou colocar 2.2.1. Vou dar dois tabs aqui, vou colocar localhosts, local domain, vou dar outro tab e vou colocar localhost. Opa, desta forma. E aqui eu repetiria 2.17.0.0.1, vou dar um tab. E aqui, se você colocar o seu IP fixo, você tem que pôr o nome que você colocou lá no hostname. Por exemplo, rbgames.localdomain. Desta forma, e aqui eu ia colocar rbgames. Desta forma aqui. Então, essas são as configuraçõezinhas que eu gosto de fazer. Vou dar um Ctrl X, S, Enter. E agora eu vou dar um exit, ele saiu do chroot, eu vou dar um reboot. Ele vai rebootar o sistema aqui. Pronto. E agora já instalou, muito fácil, tá? O vídeo ficou grande porque eu vou comentando e explicando, né? Quando você for fazendo aí, você vai mais rápido, enfim. Eu vou dar um boot aqui. Se você estivesse perguntando, Rodrigo, você achou melhor? Ó, pronto, já entrou. Você achou melhor fazer dessa forma? Sim. Sabe por quê, gente? Eu percebi que na instalação pura fica faltando alguma dependência. Fica faltando. Felizmente eu não sei tudo, como eu falei. Fazendo desta forma, o que eu digo? Dependência da interface gráfica. Seja lá ela qual for que você for instalar. Por exemplo, eu percebi que fazendo desta forma, o meu Wayland funciona melhor do que com a minha forma de instalação pura. Apesar de que eu ainda uso o X11. Não vamos comentar. Eu sou um pouco mais das antigas, então as tecnologias novas a gente vai se adaptando aos poucos a ela. Aqui eu vou deixar em Wayland mesmo. Vou entrar aqui, vou digitar a senha e vou dar um Enter. Ele vai carregar aí bem rápido. E eu só vou alterar aqui, ó. Então, configuração de opções de exibição. Vou só alterar aqui, ó. Colocar um 1920 por 1080. Esse cara aqui, pronto, para ficar bem bonitinho, vou manter 60, 50 Hz. Vocês estão vendo que acabou. Já o sistema está pronto. Aí você tem que fazer instalação de Wine, as outras instalações. Mas, basicamente, o seu sistema está pronto. Depois você vai configurar aqui as áreas de trabalho. Vocês estão vendo que ele tá sem efeito nenhum. Ele vai vir sem atalho do console, tá? Então você tem que ter tudo isso em mente. Vou colocar um console aqui, vou dar um rename aqui, ó. Ele tá usando, olha quanto que ele tá usando, gente, 443 de memória. O que eu vou mostrar aqui, ó? Vou abrir o gerenciador de arquivos, vou vir aqui na minha raiz, ó, que é esse cara aqui, e vou colocar aqui, ó, cadê? /boot. Então eu tenho aqui, ó, o Wi-Fi, vocês estão vendo? /boot, /Wi-Fi, boot novamente. Cancelar aqui. Então vocês estão vendo que ele tem a /boot, sim, ele cria. Tem até um comandinho que você pode pôr para ver se ela tá no Wi-Fi. É que agora eu não lembro ele de cabeça. Mas, enfim, você tá com o seu computador pronto aí para usar, com o mínimo. Eu gosto de usar esse cara aqui, ó, que eu acho melhor. Vamos vir aqui em todos. Bom, eu tô com o mínimo aí, no mínimo do mínimo, tá? Nem navegador ele vem. E aí, o que eu faria? Eu vou desligar ele aqui, ó, vou encerrar, desligar. Agora, o que eu faria? Eu colocaria o suporte ao AUR. Eu não coloquei mais a PAMAC no meu aqui, na minha instalação. Vocês estão vendo aqui, eu vou colocar em todos, ó. Eu não coloquei, só tá mais o que eu uso mesmo. Eu parei de usar o Paru, porque todo dia, se eu der um Paru para atualizar, sincronizar o repositório e atualizar, ele estava me atualizando o Drive Mesa e sempre a mesma versão. E o Drive Mesa demora para compilar. Então,
eu tirei, eu voltei pro AI e parou de acontecer isso. Então tem algum probleminha aí com o Paru. Enfim, mas eu parei de usar o Paru. O que que eu recomendaria para você? Na playlist do Arch Linux, eu vou deixar lá passando no card. Eu tenho parte 1, parte 2, instalação do Arch Puro, parte 3, complementos, ó. Eu vou até abrir aqui, ó. Ele tem aqui, ó, revisão, instalar. Pode instalar esses caras todos aqui, porque tem alguns pacotes que não tá na instalação e vai ser necessário, por exemplo, o NTFS 3G, caso você queira usar algum HD com NTFS. Tem como habilitar o Wine. Eu vou deixar todos os links aqui, ó, do Arch parte 1, parte 2, opcionais, pacote do Arch Linux LUTs, VitManage. Todos que eu fiz a vídeo até hoje, eu vou deixar no primeiro comentário fixado para você baixar e tá fazendo aí. Mas, por exemplo, Rodrigo, continua a instalação aí, como você coloca o Wine, como você colocou o AI, continua a instalação? Então comenta aí e comenta bastante aí que eu vou estar continuando essa instalação. Mas a minha instalação foi essa. Depois daqui, eu compilei o kernel Xamode LTS, vou mostrar aqui na minha máquina, tá? É o que eu estou utilizando, ó, o 5.15.65 Xamode LTS. Eu compilei ele, eu não peguei do Chaotic, demora um pouquinho, mas tem alguns macetes que eu deixei no vídeo do Chaotic lá no final. Como você está aumentando os núcleos para compilação, eu mostro como tá fazendo isso. Eu vou deixar esse vídeo passando no card também. E se você gostou desse vídeo, foi útil para você, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like. Você também pode estar compartilhando com os seus amigos nas suas redes sociais para você poder estar ajudando o canal a crescer. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.